Olá! Hoje nós vamos estudar sobre a terapia de aceitação e compromisso. Idealizada por Steve Reis, essa abordagem ela tem algumas perspectivas bastante interessantes que trouxeram uma nova visão dentro da própria psicologia. A terapia de aceitação e compromisso direciona ao processo de aceitação daquilo a qual não podemos mudar e o compromisso de podermos direcionar a nossa vida aos nossos valores, aquilo que nos move. O que é mais interessante da terapia de aceitação e compromisso é que ela correlaciona a inflexibilidade psicológica ao processo de adoecimento psicológico, ao adoecimento psíquico. Sabe aquele desejo de que as coisas deveriam ser daquele jeito, que a gente não consegue flexibilizar e se adaptar às próprias demandas da vida, aquilo que a vida se apresenta, principalmente relacionado aos nossos traumas, emoções dolorosas, e que quase sempre, quando nós sentimos algum tipo de desconforto, de aversivo dentro da gente, pode ser emoções, pensamentos, qualquer ação, a nossa tendência não é acolher isso, a nossa tendência é fugir disso. E aí essa é a grande diferença da terapia de aceitação e compromisso da TCC padrão. Porque na TCC a gente entende que esse pensamento disfuncional, ele pode ser modificado, ele pode ter a sua topografia modificada e assim trazer uma melhora para o sujeito. Na terapia de aceitação e compromisso, a gente não fica brigando com os pensamentos e emoções. A gente não tenta mudá-los, a gente tenta acolhê-los e aceitá-los diante do contexto, diante daquilo que nós temos, diante do aqui e agora. Então existe uma construção do que nós somos, de como nós nos vemos a partir de todas as experiências que a gente tem. A terapia de aceitação e compromisso, ela também traz um conceito muito bacana, que é a desesperança criativa. A desesperança criativa está relacionada nesse deixar ir e não buscar o controle daquilo. Tem uma metáfora muito interessante para a gente compreender isso. Imaginem um cabo de guerra. Você tá aí segurando uma ponta da corda e eu tô aqui segurando a outra ponta da corda. No nosso meio tem um precipício. Então eu puxo você, porque se você me puxar eu caio no precipício. E nós vamos ficar nessa puxa até o momento que alguma de nós caia ou o momento em que a gente resolva soltar a corda. Esse é um processo de estar direcionado ao contexto. Deixar de brigar com os deverias ou com aquilo que está nos incomodando. Aceitar, acolher. E aceitar não é passividade, não é submissão, não é concordar. Mas é compreender que isso está ali, que isso faz parte. E direcionar a como que eu posso viver melhor com isso. Como que eu posso me comprometer a viver melhor com esse grande desafio na minha vida. E assim eu tenho ações para a mudança, eu tenho um compromisso direcionado aos meus valores. Em grande parte da nossa vida, a gente deixa de fazer uma coisa positiva, a gente deixa de fazer algo que vai trazer um desconforto nesse momento aqui agora, porque lá na frente isso vai ter um prejuízo. Então, nesse momento, ir ao banco resolver um problema é aversivo, eu deixo pra lá. Mas lá na frente eu vou ter um problema muito pior, porque isso pode se tornar uma bola de neve. Então, quase sempre nós fugimos do aversivo ou deixamos de fazer coisas que até está dentro dos nossos valores, mas que vai causar algum desconforto. Por exemplo, uma pessoa gorda que gosta muito de ir à praia. Ela pode deixar de ir à praia porque ela tem vergonha do seu corpo. Então, ela deixou de fazer uma coisa que gosta em virtude de não sentir uma emoção aversiva, que seria a vergonha. Quando ela aceita a vergonha e trabalha essa compreensão da aceitação desse corpo, que é um corpo diferente, que é um corpo fora do padrão, mas não necessariamente ruim, nós podemos flexibilizar a forma como aprendemos, inclusive a categorizar esse corpo. Isso gera uma flexibilidade psicológica e essa pessoa pode se colocar diante daquilo que a faz bem. Então, de uma forma bem geral e bem simplista, essa seria uma das principais bases da terapia de aceitação e compromisso. Outro ponto muito importante é que uma das bases da terapia de aceitação e compromisso é a teoria das molduras relacionais, RFT. A RFT é muito interessante porque ela traz as formas de associações que a nossa mente faz. Nós
temos aprendizados a partir da nossa própria experiência, mas também nós podemos adquirir aprendizados a partir do campo verbal. Por exemplo, nesse momento eu estou explicando algo para vocês e o cérebro de vocês está processando esse monte de símbolo que vocês aprenderam a dar definições, a dar significados. Porém, existem algumas regras que são tragas pra gente, impostas pra gente, simplesmente pelo campo verbal. Quando eu digo, isso é ruim, né? Você não necessariamente teve a experiência de que aquilo é ruim. Eu estou trazendo isso no campo verbal e que não está relacionado à sua experiência. Então, existem muitas coisas dentro dos nossos conceitos, das nossas definições, do nosso mundo privado, que não estão relacionados aos fatos concretos do que a gente vivenciou, e sim a aprendizagem desse processo de linguagem, que a gente absorveu e generalizou para todas as coisas. Então, compreender que a nossa mente é extremamente criativa e que ela faz essas associações de uma forma inata e muito rápido, faz com que a gente compreenda por que ficar brigando com os pensamentos ou tentando modificá-los de toda forma não é uma boa estratégia para quem está sofrendo. Isso não vai causar alívio, nem em curto, nem em médio, nem em longo prazo. Então, compreender a estrutura do pensamento, compreender que o pensamento é simplesmente um reflexo do cérebro, um funcionamento da sua mente, e que ele pode tomar as formas que você quiser. E, por exemplo, se eu falar, não pense em elefante cor-de-rosa, a primeira coisa que a sua mente fez foi construir um elefante rosa. E isso é a forma que a gente não consegue controlar. E se você começar, eu não posso pensar no elefante rosa, não posso pensar no elefante rosa, vai chegar um ponto que só vai ter elefante rosa na sua cabeça. E você pode falar tanto elefante rosa, e eu falar elefante rosa aqui, que toda vez que você olhar pra mim, você vai lembrar de um elefantinho rosa. E isso é um processo de associação que a gente faz através do campo verbal, que a gente não escolhe, por isso ele é arbitrário. Não é que alguém está impondo pra gente essas regras, mas é que arbitrariamente o nosso esquema de linguagem vai fazer essas associações. E elas vão estar interligadas a muitos aspectos do nosso sofrimento. Então, para isso, nós usamos o Hexaflex, nós usamos a lista de valores, nós fazemos a análise daquilo que te aproxima, daquilo que te afasta dos teus valores. Nós validamos, aceitamos e compreendemos toda a nossa dinâmica. E um dos pontos principais da terapia de aceitação e compromisso é focar no aqui e agora. Como que é a sua vida aqui, agora? Nesse momento, o que te impede de caminhar em direção aos teus valores? De encontrar esses eixos fundamentais? Se você sofreu há um tempo atrás, esse sofrimento está lá. Nós não precisamos reproduzi-lo ou direcioná-lo hoje, ou usar esse crivo de sofrimento para interpretar tudo que está à sua frente. Nós estamos, então, aí promovendo uma desfusão. Você está fundido às suas memórias, lembranças, histórias de vida, pensamentos, emoções, conceitos sociais, nós estamos fundidos. A gente não sabe o que é nosso, o que é do outro, nós agimos mediante a emoção, agimos mediante ao nosso pensamento. Dentro da prática terapêutica da ACT, nós vamos fazer a desfusão. É como se você se visse como quem pensa, como quem sente. Não produto disso, não a mesma coisa. Se eu penso que eu sou um fracasso, não necessariamente quer dizer que eu sou um fracasso ou que eu não posso fazer aquilo que eu estou querendo fazer. Isso é simplesmente um pensamento. E esse pensamento pode vir do que alguém me disse, do meu processo autocrítico, ou até de algumas experiências no qual de fato eu fracassei. Mas isso é uma verdade absoluta para tornar o meu comportamento, as minhas experiências de vida inflexíveis e rígidas? Eu sou um fracasso, não dou nem um passo mais à frente. Percebam como que é esse processo, então, de compreender esses pensamentos e dizer: ok, pensamento, obrigado, pensamento, tchau, pensamento. E se direcionar àquilo que realmente você precisa fazer. E se direcionar à ação. Você pode pensar. Pensar não é ação. Ação é o fazer, é a tomada de decisão. E você pode pensar 1000 coisas e decidir fazer 1001. Aqui você nem pensou. O processo de ação não está interligado às emoções e pensamentos. Por isso, nós precisamos nos desfundir, entender esse cenário aqui de fora, para que a gente possa compreender que eu sinto raiva.
mas não necessariamente preciso me comportar com isso. Ou necessariamente essa raiva é uma emoção legítima de acordo com esse contexto, né? Então, nós vamos compreender e ter uma percepção mais aprofundada, mais significativa de tudo aquilo que está no nosso mundo privado, que está aqui dentro, e como a gente trabalha isso aqui de fora, saindo então desse eixo de sofrimento e se direcionando para uma vida que vale a pena ser vivida. Então, de uma forma breve, bem pontual, peguei aqui os principais eixos da terapia de aceitação e compromisso. Tem bastante coisas pra gente esmiuçar. Espero que vocês tenham gostado e que tenha despertado uma curiosidade para essa área tão crescente e tão importante da psicologia.